2 Pedro capítulo 2, a destruição dos falsos mestres. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Nota de rodapé 1. Sempre existiram falsos mestres e profetas no meio do povo de Deus, insuflados por Satanás, com a intenção de desviar os crentes do caminho do Senhor. Êxodo 32, versículo 8, 2 Reis 18, 19, Isaías 9, do versículo 13 ao 17, Jeremias 5, versículo 31, Jeremias 14, versículo 14, Jeremias 23, versículo 30 até o 32. O Novo Testamento está repleto de advertências quanto aos falsos pregadores que já estavam infiltrados na igreja primitiva, pervertendo a teologia bíblica dos apóstolos e das escrituras. O número e as artimanhas dos falsos mestres crescem uma vez que nos aproximamos do final dos tempos. Mateus 24, versículo 4, versículo 5, versículo 11. Atos capítulo 20, versículo 29, versículo 30. Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 23. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 3. 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. 1 João capítulo 2, do versículo 18 ao 23. 2 João capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 11, Judas, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Embora a morte e a ressurreição de Cristo tenham pago a condenação de seus próprios pecados, não significa que todos os falsos mestres fossem cristãos, pois muitos não aceitavam o sacrifício vicário do Senhor, nem a Cristo como Salvador pessoal. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Nota de rodapé 2. Quanto mais a sociedade se afasta da reverência a Deus e a sua palavra, mais se entrega à imoralidade, rebeldia e à confusão mental e espiritual. A única forma de evitar o caminho da destruição pessoal e absoluta é agarrar-se à graça salvadora de Cristo, que no momento está à disposição de todos nós. Salmo 119, versículo 30. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Nota de rodapé 3. Dos anjos caídos, Lúcifer se tornou Satanás, o líder maior dos inimigos de Deus. Os demais demônios se tornaram seus escravos. Pedro usa a expressão grega tártaro, um termo clássico usado para indicar o lugar de castigo eterno, mas que aqui tem um sentido muito mais amplo, significando uma área intermediária onde os mais terríveis anjos caídos foram aprisionados e aguardam a sentença final. A Bíblia não explica o motivo pelo qual alguns anjos diabólicos estão aprisionados e outros continuam livres e servindo a Satanás. O juízo a que Pedro se refere está associado ao juízo do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas, nota de rodapé 4,
Foram salvos Noé e mais 7 pessoas, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com um procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Nota JP 5. Os hereges da época de Pedro serão punidos por 2 razões principais. Estavam entregues ao mesmo tipo de aberração moral dos antigos sodomitas, que em sua volúpia homossexual ousaram ofender e atacar os próprios anjos do Senhor. Gênesis capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 5. E não respeitaram a palavra de Deus proferida por seus servos, chegando ao ponto de blasfemar contra os mensageiros, anjos do Senhor. Judas capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 10. Todavia os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Nota de rodapé 6. Até mesmo os anjos consagrados ao Senhor, que defendem a verdade e têm maior poder que os anjos caídos, não usam do direito que possuem para levantar acusações contra os anjos maus e inferiores. Judas capítulo 1, versículo 6. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção. Nota de rodapé 7. Pedro refere-se às pessoas que alegam ter um conhecimento além do normal, como os esotéricos e gnósticos da época. Porém, suas atitudes cotidianas demonstravam flagrante ignorância e grosseria. Recebendo a justa retribuição de sua injustiça, tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Nota de rodapé 8. Até mesmo os pagãos mais sórdidos praticavam suas ações corruptas e imorais acobertados pelo manto das trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7. Esses hereges, precursores do gnosticismo, entretanto, manifestavam de forma absolutamente desavergonhada suas malícias e comportamentos torpes nas reuniões dos crentes e até nas chamadas festas do amor fraternal cristão, em grego transliterado ágape, que na igreja primitiva acompanhavam a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 20 até o versículo 34. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca pararam de pecar. Iludem os incautos e têm um coração habituado à ganância. Malditos! Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Nota de rodapé 9. O profeta Balaão, por interesses financeiros, tomou a decisão de amaldiçoar o povo de Israel, apesar da proibição do Senhor. Números 22, versículo 21 ao versículo 35.
Os falsos mestres e pregadores da época de Pedro estavam extorquindo o dinheiro dos crentes ingênuos. Pedro, então, relembra a história da jumenta que Deus usou para repreender Balaão, a fim de desmascarar os falsos profetas que devastavam a igreja do Senhor. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro, nota de rodapé 10. Os olhos dos falsos mestres são cheios de adultério, não apenas lascivos, mas também intelectuais e principalmente espirituais, adulterando a verdade com mentiras e falsas inferências. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 14. Assim como os leões buscam atacar os filhotes, adultos machucados entre suas presas, os sedutores, falsos pregadores, procuram ganhar para si os recém-convertidos. Assim como os leões buscam atacar os filhotes e adultos machucados entre suas presas, os sedutores, falsos pregadores, procuram ganhar para si os recém-convertidos e os imaturos na fé em Cristo. Prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido, nota de rodapé 11. Na verdade, os falsos mestres querem liberdade para agir com absoluta licenciosidade, sem prestar contas de seus atos escusos a ninguém. Ainda que não reconheçam, são escravos do pecado e de suas próprias paixões descontroladas e necessitam urgentemente do verdadeiro arrependimento em Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, versículo 13, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Nota de rodapé 12. Algumas pessoas conhecem a igreja e o Senhor por começarem a andar na boa influência dos crentes e aplicarem os princípios santos, os mandamentos da palavra ao seu estilo de vida, passam a vivenciar os aspectos de uma nova vida. Entretanto, na verdade, não nasceram do Espírito. João 3, do versículo 5 ao 18, no íntimo de seus corações, e por isso, com o passar do tempo, não resistem aos baques das provações e à sedução das tentações, e sucumbem às suas próprias concupiscências. O crente sincero, nascido de novo, recebe o Espírito Santo em seu coração e, ainda que lute a vida toda contra a carne e o diabo, está selado com Cristo para sempre e jamais perderá sua salvação. João capítulo 10, versículo 27 até o versículo 30. Romanos capítulo 8, do versículo 28 até o versículo 39. O cristianismo na época dos apóstolos era conhecido como o caminho, Atos capítulo 9, versículo 2, Atos capítulo 18, versículo 25, Atos capítulo 19, versículo 9 e Atos capítulo 23.
Atos capítulo 22, versículo 4, Atos capítulo 24, versículo 14 e versículo 22. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Nota de rodapé 13. Apenas um banho não altera a natureza de um ser impuro e que tem prazer no pecado. Somente a regeneração, Provérbios 26, 11. João 10, versículo 27 até o versículo 30. Romanos 8, do versículo 28 até o versículo 39. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E João capítulo 3, versículo 15. Apenas um banho não altera a natureza de um ser impuro e que tem prazer no pecado. Somente a regeneração. Então essa foi a leitura do capítulo 2 de 2 Pedro. Se Deus quiser, amanhã capítulo 3. Deus abençoe você e sua família. Tenha uma ótima noite. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, só Tu, Senhor, só Tu, Senhor, só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém. Graça e paz.